Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 4º ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta aula eu vou fazer a correção, vou iniciar com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Na aula anterior, nós estudamos sobre o comércio e a prestação de serviços. Nós vimos a diferença de um e de outro. As páginas que eu pedi para fazer foram 90, 93, 94, 96 e 97. Página 90. Descreva como é o comércio na localidade onde você mora. Essa é uma resposta pessoal, tá bom, gente? É de acordo com a região onde você mora. Se é um comércio movimentado, se não é. Se tem muitos estabelecimentos, se não tem. Que tipo de comércio predomina? 2. Entre as atividades comerciais realizadas em seu bairro, quais você acredita serem mais importantes? Por quê? Também é uma resposta pessoal. Vocês vão dizer por que vocês acreditam que essa atividade ela é mais importante. Imaginem para vocês, qual atividade seria mais importante para vocês? Eu acredito que um bairro ele tem que ter um supermercado, um sacolão, tem que ter uma padaria, um açougue. E em relação à prestação de serviços, pelo menos uma casa lotérica, quando não tem agência bancária. 3. Escreva 2 atividades de prestação de serviços que você encontra na sua cidade. São várias atividades de prestação de serviço. A gente pode citar como exemplo hospitais, escolas, bancos, consultórios odontológicos, papelaria. Não, papelaria é comércio, tá, gente? Página 93. 1. Encontre as diferenças entre as atividades de comércio e de prestação de serviço. Escreva C para comércio e PS para prestação de serviços. Necessita da venda de um produto. Comércio. É oferecido um serviço, não uma mercadoria. Prestação de serviços. Precisa de um ponto de venda, mercearia, loja, açougue. Nós vimos que agora a venda ela pode ser feita também pela internet, por aplicativos do celular. Os vendedores podem oferecer um produto de porta em porta, comércio. Pode ser feita em escritório, consultórios ou em domicílio, prestação de serviços. 2. Que relações existem entre as 2 atividades, comércio e prestação de serviços? Geralmente, gente, essas 2 atividades, elas se relacionam. Como assim? Por exemplo, vamos imaginar que o encanamento da pia da sua casa deu problema, quebrou e precisa trocar. Seu pai ou sua mãe vai chamar um encanador para resolver o problema, certo? Só que aí vai precisar comprar cano, vai precisar comprar cola, vai precisar comprar tubo. Então, percebam, nesta atividade, nesta necessidade, vai haver tanto a prestação de serviços quanto a relação comercial. Em muitos casos, as atividades se complementam. Por exemplo, para a prestação de um serviço como a troca de um encanamento, é necessário a compra de materiais como canos e tubos. Da mesma forma, quando você vai em um consultório médico, às vezes está um pouquinho gripado, aí o médico receita um remédio. Você tem que comprar este remédio. Então, você teve a prestação de serviços em um consultório médico e vai estabelecer uma relação comercial, comprando o remédio. 3. Quais são as principais atividades comerciais desenvolvidas em sua cidade? São várias. Supermercados, shoppings, sacolão, açougue, padarias, lojas, livrarias, papelarias, são várias, tá? 4. Dos estabelecimentos comerciais da sua cidade, quais você costuma frequentar? É uma resposta pessoal, tá? Vocês vão mais aonde? Supermercado, sacolão, açougue, loja de brinquedos, padaria. 5. Escreva sobre a importância dos seguintes locais de prestação de serviço: hospitais, serviços de acesso à saúde, bancos, finanças, pagamento de contas, empréstimos, recebimento de pagamentos, financiamentos. Por que financiamentos? Às vezes quer comprar uma casa, quer comprar um carro.
Universidades, ensino, formação superior, conhecimento. 6. O turismo é uma importante atividade econômica em muitas cidades. Para você, por que cuidar das cidades pode ajudar no desenvolvimento dessa atividade? Para atrair turista, a cidade precisa estar bem arrumada, não é verdade? A cidade precisa estar com seu patrimônio bonito, a cidade precisa estar conservada. Então, a cidade atrai turista. O que é que o turista faz? Ele vai gerar economia para essa cidade, porque ele vai comprar, ele vai se alimentar, ele vai se hospedar. Conservar a cidade e manter o patrimônio é importante para que a cidade atraia turistas e, desta forma, movimentar o comércio e a prestação de serviços. Páginas 96 e 97. Leia a reportagem e responda às questões que vêm em seguida. Nessa reportagem, pessoal, está falando sobre a retirada, de camelôs de uma rua. Fechou as banquinhas desses camelôs. E está falando também nessa reportagem sobre as situações positivas desses camelôs, em relação à retirada desses camelôs, e sobre as situações negativas para a população. Sempre é importante, gente, quando lê uma reportagem, quando lê uma notícia, olhar a data dessa notícia, a data dessa reportagem, tá? Por que as barracas foram destruídas pela prefeitura? Porque as atividades de vendas de alimento não estavam de acordo com as leis municipais, segundo a reportagem. B. Qual a consequência dessa ação para os trabalhadores? Eles perderam suas barracas e o meio de sustento das suas famílias. C. Porque a ação da prefeitura, ao derrubar as barracas, mostra, ao mesmo tempo, uma consequência positiva e outra negativa. Positiva porque a retirada das barracas vai facilitar a circulação das pessoas e diminuir o comércio irregular de alimentos. Negativa porque muitos trabalhadores irão perder o seu sustento. Tem muitas famílias, gente, que dependem do trabalho informal para se manter, para se sustentar. Tem muitas pessoas que não conseguem uma recolocação profissional, uma recolocação no mercado de trabalho, e acaba fazendo o trabalho informal uma forma de sustento. Escreva 2 outros problemas que a economia informal traz para a sociedade. Ocorre a falta de recolhimento de impostos e muitos trabalhadores não possuem registro na carteira. Essa, gente, é uma questão muito discutível, porque atualmente a gente percebe que muitas instituições que não são informais, que possuem todo um registro, no banco de dados do governo, deixam de recolher impostos também. Então, na realidade, a questão de recolhimento de impostos não é só em relação ao trabalho informal, tá? 3. Apesar de combatida, a economia informal é importante na sociedade brasileira. Explique por quê. A economia informal é fonte de renda para muitas famílias que não encontram outra forma de sustento. Para muitas pessoas que não conseguem recolocação no mercado de trabalho, a economia informal é a única saída. Finalizamos a nossa correção. Agora nós vamos iniciar sobre tipos de energia. Mas o que é energia? O que são esses tipos de energia? De onde vem a energia? Bom, energia, gente, é toda força, que é empregada para realizar qualquer atividade. Nós vimos sobre a indústria e vimos sobre o comércio e a prestação de serviços. Todas estas atividades demandam energia. Na indústria necessita de muita energia, no comércio precisa de muita energia e também na prestação de serviços. No dia a dia da gente, a gente depende da energia. Essa energia, gente, ela vai ter 2 fontes diferentes, ela vai se classificar de 2 maneiras. Vai ter 2 fontes diferentes? Não. Ela vai se classificar de 2 maneiras diferentes. São as energias renováveis, o próprio nome diz. É aquela energia, pessoal, que vai se renovar na natureza, que vai ser reposta de forma natural. Ou
é aquela energia que não é limitada, que não vai acabar. Nós temos como exemplo a biomassa, nós temos como exemplo a energia eólica, a energia solar e a energia elétrica. A biomassa, gente, ela é toda aquela matéria orgânica de origem vegetal ou animal, né, que é utilizada na produção de energia. Ela é obtida através da decomposição de uma variedade de recursos renováveis. Quando a gente fala sobre energia hidrelétrica, nós vamos perceber que a energia hidrelétrica no Brasil ela é intensamente utilizada. Essa energia renovável é também chamada, né, de energia limpa. Por que energia limpa? Porque esse tipo de energia é a que menos agride o meio ambiente, a que menos causa poluição ambiental, poluição atmosférica. Embora algumas dessas formas de energia vão trazer alguns prejuízos, sim. Porém, se comparado a outras fontes energéticas, a agressão é bem menor, a agressão ao ambiente é bem menor. Energias não renováveis são aquelas fontes energéticas que não se renovam, gente. Essas fontes energéticas, elas um dia vão se esgotar. O uso intenso dessas fontes energéticas vai acabar levando ao fim desses recursos. Então, as energias não renováveis são obtidas através de fontes que um dia irão se esgotar na natureza. São fontes energéticas finitas. Geralmente, essas fontes de energia não renováveis são de origem fóssil, com exceção do urânio. O urânio ele é usado na energia nuclear, nas usinas nucleares. Nós temos o gás natural, o petróleo e o carvão mineral, que são fontes energéticas não renováveis. Essas fontes energéticas, elas demoraram milhões de anos para se formar na natureza. E quando elas se esgotarem, não terá mais. Então, esse tipo de energia não renovável também é considerada aquela energia suja. É um tipo de energia que causa muita poluição ao meio ambiente. Matriz energética. O que é a matriz energética? É o conjunto de fontes de energia que são utilizadas por um país, por um município ou por uma região. São todas as fontes energéticas que são utilizadas. Eu trouxe aqui para vocês a matriz energética do Brasil e a matriz energética do mundo, para a gente fazer uma comparação. Vamos analisar primeiro do Brasil. No Brasil, a gente observa que 36,5% da matriz energética brasileira corresponde ao uso de petróleo e derivados. 12,3% gás natural e 5,5% de carvão mineral. Ou seja, quando a gente faz essa soma, 5,5% mais 12,3% mais 36,5%, nós vamos ter, gente, mais de 50%. Então, o Brasil, ele utiliza mais de 50% de sua fonte energética, de sua matriz energética, é de origem não renovável. Então, a gente diz que o Brasil possui uma matriz energética suja, utiliza fontes energéticas sujas, ou seja, que causam muita poluição ao meio ambiente. Quando a gente olha em relação ao mundo, a gente percebe que 33,2% do total mundial utilizam fontes energéticas do petróleo, 28,1% do carvão mineral e 24,1% do gás natural. Ou seja, mundialmente falando, a matriz energética também é suja. Mas quando a gente compara a matriz energética do Brasil em relação à matriz energética mundial, a gente observa que o Brasil utiliza mais fontes renováveis, mais fontes limpas, que se comparado ao restante do mundo. A gente tem destaque aqui em relação à matriz energética do Brasil para a energia hidráulica
e para a energia dos derivados da cana-de-açúcar. A gente observa que a energia nuclear, bem pouquinha, né, no Brasil, a energia da lenha e carvão vegetal está crescendo, e outras renováveis, que é a biomassa eólica, solar e das marés, está crescendo, está aumentando. Então, o Brasil ele está investindo em fontes energéticas renováveis. Finalizamos esta aula. Na próxima aula, nós vamos entender como funciona cada uma dessas fontes energéticas, tá bom? Tem algumas atividades para vocês fazerem, são as páginas 98, 100 e 101. O número 4 da página 101 não precisa fazer por enquanto, tá? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.